Olá, seja bem-vindo ao Condo Talk. Você, administrador, síndico, morador, entregador de pizza, você que morre de medo de pegar o elevador. Você que prefere morar nos primeiros andares porque sabe que vai subir de escada. Faz bem subir de escada? Sim, mas de elevador é mais confortável. Hoje a gente vai falar de um dos transportes mais seguros do mundo. Pode pensar em qualquer transporte. Com certeza esse está entre, acho que um ou segundo transporte mais seguro. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho certeza. Mas quem tem certeza está aqui hoje com a gente. Então, aproveita essa enrolação que eu faço aqui para você compartilhar esse vídeo, convidar os seus amigos, falar que o Condo Talk está chegando, deixa a sua curtida, que é importante para a gente. Se inscreva no Condo Talk, porque eu tenho certeza que todo o conteúdo que tiver aqui vai agregar no seu conhecimento profissional ou só curiosidade desse universo do condomínio. Legal? Eu tô aqui com o amigo Kaiser, beleza, meu amigo? Opa, tudo bem? Traz o nosso convidado à mesa. Então, o convidado de hoje é alguém que já foi praticamente meu chefe. Eu fiz praticamente um estágio com ele ali quando eu era bem mais novo, né? Há alguns anos. É um engenheiro que tem muitos, mas muitos anos de experiência, muitos anos de vida. Tava lá nos primórdios de tudo, no, no- no- Os nos primos. croquis, de quando começou o transporte vertical. E assim, eu tenho muito prazer de conhecer, uma honra. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vou pedir para você fazer um mini Wikipédia seu aí, uma mini apresentação do seu currículo, mini mesmo, porque o currículo do cara é extenso. Então, mini. Por favor aí, bem-vindo, Amadeu. Muito obrigado, Engenheiro Amadeu, né? cheio de gracinha, continua mesmo, né? Você viu? Obrigado aí pelo convite de vocês. Temos uma experiência. Agora, segundo o Kaiser, me colocou lá na ceia de Jesus, lá no final, né? Me chamou que já estava há muitos anos, tá, brincadeiras à parte. Meu nome é Amadeu Nunes de Azevedo Filho, fiz um curso de engenharia civil, fiz o curso também de eletrotécnica, iniciei minha parte profissional em indústrias vilares, elevadores Atlas. Indústrias vilares acabou já, né? E elevadores Atlas foi comprado por elevadores Schindler. Então, comecei em 1967, faz Ah, tempo, né? comentei Faz um que pouquinho. foi Foi por aí. no início do. Então, já tem alguns anos, Já né? teve muita evolução, Então, né? evoluiu o elevador também, evoluiu bastante. Então, a gente trabalhei na Vilares durante 20 anos, fui ser sócio numa empresa conservadora de elevadores. O sócio que saiu falou: você nunca teve sociedade, você vai ver o que é uma sociedade. Realmente não durou muito tempo. E eu comecei nessa área de assessoria e consultoria na área de elevadores, coisa que eu já venho desde 1984, por aí, fazendo esse serviço. Então, temos alguma bagagem que a gente procura fazer o melhor, o que eu sei fazer melhor. Pode não sair o melhor, mas eu procuro fazer o meu melhor. Então, estamos aí nessa prática de serviço já esses anos todos. Estou com 83 anos, graças a Deus ainda trabalhando, logicamente, tomando cuidado, né? Para não ter uma tontura, uma tonteira, ou lá o que seja, sei lá o que chama hoje, né? O pessoal mudou tanto, não, o vosso vocabulário. Então, tomar cuidado para não ser notícia no jornal, né? Então, eu vim aqui para dar uma ideia bem aproximada, o mais aproximado possível, de que foi o início do elevador, né? Então, inicialmente o elevador era muito simples, era puxado por uma corda, às vezes por animais, outra vez pelo homem, e que, com o tempo, o desgaste dessas cordas, o que acontecia? A cabina caía. E como ela não tinha sistema nenhum aí de segurança, etc., aconteciam, às vezes, casos fatais, dependendo da altura dessa chamado cabina na época, né? Que era bem simples também, mas que causavam danos. E houve evolução, aí todos os acidentes, vocês que são da área de segurança, né? Sempre quando acontece um acidente, faz-se estudos para ver o que pode impedir novos acidentes. Então, foi criado
um sistema chamado aparelho limitador de velocidade. Então, um resumo que eu tenho aqui para apresentar é que os primeiros elevadores colocados em funcionamento eram rústicos e causavam muitos acidentes graves quando do rompimento dessas cordas de tração. Em 1850, impulsionado pelo engenheiro Elisha Graves Ott, inventou o sistema de segurança para impedir a queda das cabinas, que é conhecido como aparelho limitador de velocidade. A gente vai colocar na edição a imagem do... É bem simples aquela imagem, mas eu acho que dá uma ideia, né, de como era. Inicialmente, os elevadores eram acionados por máquinas a vapor, posteriormente por sistemas hidráulicos. No ano de 1880, o engenheiro Werner von Siemens, falei a pronúncia certa? Acredito que sim. Não, mas é mais chegada aí, sei lá, ele ele que é ele de que é família alemão, alemã, né? Uhum. Não sei se eu falei. Eu só sei Siemens. Siemens, é isso aí Siemens mesmo, todo mundo sabe, né? Uhum. Então, eles eram tracionados por isso aí. Então, esse engenheiro, ele mudou para o tracionamento por motores elétricos, tá? E essa apresentação ele fez em Nova York. E o primeiro elevador a ser instalado com esse motor de tração elétrico foi no Hotel Savoy. Posteriormente, né, depois de bastante tempo, em 1906, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalado um dos primeiros elevadores no Brasil, no Palácio Laranjeiras, que hoje é a sede, é um palácio histórico, da época de Princesa Isabel e tudo, mas só que hoje, de uns anos para cá, ele é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Tá mal frequentado, né? É, tudo por aí, tudo por aí. Chamam isso de progresso. Em algumas coisas nós temos progresso, os homens estragam o progresso, infelizmente. Mas estão aí para corrigir isso, né? Quando tem acidente não se corrige? Tem a coisa errada, então um dia vai ser corrigido. E os elevadores sofreram também uma grande alteração em velocidade. A maioria dos elevadores eram 45 metros por minuto, depois 60 metros por minuto, 75 metros por minuto, 90 metros por minuto, 320 metros por minuto, como é o do condomínio Grande São Paulo, né, que você conhece. E hoje temos elevadores que vai do primeiro ao 93º andar em apenas 43 segundos. O foguetinho, né? Foguetinho. Se com 320 metros por segundo, já tem gente que reclama que sente enjoo. E essas acelerações é feita através de um inversor que ele tem os cálculos, né, para fazer essa aceleração que não seja incômodo para o usuário. Porque o elevador, além de ser seguro, ele tem que ser confortável para o usuário, para não ter essa sensação de arranque, né, violento. Ok? Então, com essa variação de velocidade, você tem que ter também mais seguranças, né? Sim. Diversas seguranças eletrônicas, inclusive a rotação do motor aumentou, o inversor indica e ele já dá ele mesmo vai procurar atenuar esse defeito para fazer a paralisação do elevador também com suavidade. Tá? Agora, nas perguntinhas, depois de dar uma continuação, Sim. o problema de segurança de elevadores. Vocês têm medo, como você falou, né? Você falou inicialmente, as pessoas têm pânico. E é verdade, as pessoas que têm síndrome de clausura dentro de alguma coisa, eles se sentem muito incomodados quando entram no elevador. Nas minhas especificações, eu coloco espelho em tudo que é elevador. Mas no elevador de serviço vão quebrar o espelho? Não quebra. Não quebra. Porque você vai ter um pequeno corrimão junto ao espelho que já dá uma folga para o espelho. Ah, mas tem um acolchoado. O acolchoado já se coloca. Cuidado, espelho. Então já chama atenção. Então, tendo espelho, as pessoas que têm medo de elevador, olhou ali, vê uma figura, mesmo que seja dele, já se sente mais confortável. E aquelas pessoas que com chaveiro, às vezes, ficam rabiscando elevador. Hoje já não se faz muito por causa das câmeras que vocês têm dentro das cabinas. Mas era muito comum o pessoal ficar rabiscando elevador, arranhando, etc. Quando ele vê a imagem dele, né, ele fica olhando, coisa e tal. Quando ele olha, já chegou no andar dele. Aí ele saiu, não tem
nessa de não estou fazendo nada, vou fazer alguma coisa, mesmo que seja besteira. Então, as pessoas têm medo de elevador. Aí a pergunta é, vocês acham que os elevadores são inseguros? Quando você se encontra no interior de uma cabina de elevador e a mesma parar repentinamente, você acha que o elevador vai despencar? Você acha que o elevador vai faltar ar? Eu ia perguntar isso pro senhor. Eu tô no meu prédio ali. Faltou energia, que é onde eu moro, falta energia. Agora não tá faltando energia, nem precisa chover, porque antes chovia e ficava sem energia. Agora eu sorri e fico sem energia. E aí, eu tô dentro da cabine do elevador. O que acontece? Acabou a energia. Eu tô seguro ali, eu posso. Eu sei que eu estou seguro, mas tem muita gente que... Tem essa percepção, né, que o É. elevador vai despencar. Sabe por quê? A pessoa fica vendo filmes de terror, né? O cara cortou o cabo de aço lá com os dentes, né? Como teve aquele filme americano aí, filmado no Rio de Janeiro, né? Cortou com os dentes, aquele negócio todo e a cabina despencou. Primeiramente, faltou energia elétrica. Não foi parte de segurança de rompimento de cabo, não foi excesso de velocidade, não foi nada. Foi falta de energia elétrica, o elevador parou. Certíssimo. Tem que parar mesmo. Fique tranquilo dentro da cabina. Procure tranquilidade, que alguém vai saber que você está preso. Primeiro, que deve ter, obrigatoriamente, o sistema de luz de emergência nas cabinas. É obrigatório por norma. Além disso, o sistema de alarme e de interfone, que também são obrigatórios, muito prédio não tem, mas são obrigatórios. Você tem o sistema de baterias para a iluminação e que esteja atrelado também ao sistema de alarme, para que alguém saiba que tem gente presa na cabina. Presa não, esse termo eu gosto de tirar. Retido na cabina, né? Então fica mais suave. Então, espere sentar. Pode sentar? Sente no fundo, no assoalho da cabina e espera chegar o resgate para você. Esse resgate tem que tomar muito cuidado. Quem vai tirar você de dentro dessa cabina? O ideal, o certo, é sempre chamar a empresa de elevadores para vir retirar o passageiro. A empresa que faz manutenção A naquele empresa que faz a elevador. manutenção. Eu prefiro até que seja com ela do que com o corpo de bombeiros. Porque nem todo bombeiro que chegar no prédio, ele recebeu informação de como resgatar o passageiro. Ele vem com aquela intenção que eu tenho que retirar o passageiro. Eu não sei abrir essa porta. Vai meter o machado na porta. Ele tem razão, eu vim tirar o passageiro. Independente se vai causar danos para o condomínio, etc, etc. Então, é esperar sentado. Procura ou alguém que chegue, se a pessoa estiver muito nervosa, alguém junto do lado de fora no hall, ficar conversando com a pessoa, que aí ela vai relaxando. Nunca aceite, se o elevador parar fora de nível, botar uma cadeirinha, um banquinho, um latão que o sujeito vai sair da cabina, bota os pés em cima dessa lata e vai dar o pulo para frente. O que vai acontecer? Essa lata vai para esse banquinho, vai para dentro da caixa de percurso e vem os acidentes. Embora também obrigatório, mas tem muitos elevadores que eu pego por aí que não tem. É uma chapa com 75 centímetros de altura que fica abaixo da soleira, para justamente diminuir esse vão de porta, a altura do vão de porta de pavimento fica reduzido, já reduz. Porque se fica um espaço muito pequeno para a pessoa resgatar também, é outro perigo. Isso é outro perigo. Que às vezes você não sabe se já tem gente na casa de máquinas que vai mexer. Vai abrir o freio mecanicamente. Toda a parte de segurança está toda desativada eletricamente. Se faltou energia, você não tem nada elétrico para dar segurança. Vai ficar tudo mecânico. Vai abrir o freio e aí vem um acidente. Então, quando está quase nivelado, vamos dizer, está uns 30 centímetros, 40 centímetros de folga, se tem alguém muito habilidoso que saiba realmente, é abrir a porta e retirar rapidamente a pessoa. Mas se a porta, se a parede está acima desse nível de altura, acima de 50 centímetros, não saia da cabina. É o lugar mais seguro, é a cabina. Tem muito acidente que acontece, não porque o zelador, o porteiro, o faxineiro, eles sabem mexer no elevador, chamam de mexer no elevador porque sabe abrir a porta externamente, tá? Então, não pode. Aquelas portas pivotantes, né? Qualquer porta, qualquer porta. Tem umas que você tem uma chave muito especial, mas tem outras que o cara sabe, bota um aramezinho, ele abre. Eu trabalhava num condomínio na Vila Olímpia e tinha
O meu líder de vigilante, ele aprendeu. Olha, fazendo coisa errada. Ele aprendeu. Tipo, tinha uma pessoa da Ele equipe de vê como é vigilância, que faz e ele aprendeu com o técnico. Ela falou: não, é só você pegar o araminho e puxar aqui no canto. Então ele já tinha esse arame guardado no balcão da recepção quando travava. Na época estava comum travar a porta e não abrir. Ele ia lá e ele mesmo já destravava. Só que assim, ele abria com um olhar de satisfação, de vitorioso, de herói. vitorioso. Eu sei fazer. Sabe aquela coisa? Não, eu sei fazer e Me vou tirar a chama, pessoa de um eu problema, vou né? tirar, é só me chamar que eu resolvo qualquer coisa aqui. Só que aí vem essa situação, né? Ele está na boa vontade de prestar um auxílio. Só que aí tem a questão da segurança, de não saber fazer direito. Ele só sabe fazer a ação de abrir. Mas os outros procedimentos ele não sabe, né? A gente teve um vídeo que estava rolando nas redes sociais essa semana de um homem que foi descer do elevador. Assim que ele coloca o pé pro lado de fora, Se eu não me engano, foi na China, alguma coisa assim. eu não vi detalhes. O elevador desce com ele. Nas costas dele, assim. Subiu, subiu, Subiu? subiu. A cabina subiu e ele conseguiu E esse escapar. Na conseguiu hora que ele escapar. saiu, o elevador subiu. Então, assim, foi, cara, milímetros ou segundos, assim, milésimos de segundos que ele conseguiu sair, só ele estaria preso entre a Não, ele cabine não e, estaria preso. né? Estaria seccionado. Ali ele estaria. Então, assim, mas ali não foi um caso, né? Esse caso do vídeo não foi um caso dele fazer algo errado. Até porque ele só estava descendo. O elevador não tava parado entre andares, nem nada assim, sabe? Então, esse foi um caso A específico. porta abriu, né? Foi automaticamente. A porta abriu, nisso que ele está saindo, a cabina se deslocou. Bom, resumindo, elevador é muito seguro, mas precisa ter um contrato de manutenção com uma empresa idônea e que, além disso, o gestor ali do condomínio, do prédio, certifique disso, que a empresa é idônea e que a manutenção é feita da forma correta. É isso? Realmente, uma frase que eu aprendi de um grande engenheiro, Osiris Silva, né? Que fundou a Embraer, uma das maiores empresas aqui do Brasil, né? Que a gente tem orgulho deles, embora agora eu acho que já saiu até praticamente, né, do governo, acho que foi vendido parte dela, coisa semelhante, mas ele tem uma frase fantástica. O avião só não é tão seguro quanto um elevador. Por quê? A cabina do elevador está entre guias metálicas. Tem o freio de segurança, outros dispositivos elétricos, né? Falhou um contato de porta, um elevador em movimento, alguma outra coisa que interrompeu a parte de segurança, a cabina para imediatamente. Não vou falar do avião, né? Não vou falar do avião. Embora o avião, você, né, que trabalhou nessa área aí, né? É tudo dobrado, né? Aí o sistema dobrado, porém, tem sempre uma falha, né? Nada é, né? Como aconteceu com um avião muitos anos atrás aí, depois que ele levantou o voo, saiu de São Paulo, no meio das nuvens escuras lá em cima, apagou tudo. Ele só ficou com o sistema de rádio. Se comunicou com a torre aqui de São Paulo, e tinha uma pessoa muito experiente lá, não vou dizer que era velho, né? Que era antigo, mas era uma pessoa experiente, que conseguiu contato com ele, viu ele no radar, etc., e conseguiu, através do rádio, esse piloto também devia ser experiente, né? Que conseguiu tirar os outros aviões da rota e fez ele fazer a volta lá, o que ele tinha que fazer, os procedimentos, e trouxe ele para o aeroporto de melhor segurança aqui de São Paulo, e ele conseguiu aterrissar. Depois, no Globo, jornal O Globo, saiu essa reportagem, muito pequenininha, para não alertar, né? Que tinha um cabo se desconectado do computador principal. Você vê, o principal derrubou tudo. Então, tem sempre, com certeza que isso aí já foi corrigido com, né, avião da Air France que saiu do Rio de Janeiro, né, que aconteceu aquele acidente grave, congelou, né, pitou, é o que seja, depois foram aperfeiçoando, foram vendo que para melhorias, né, então os acidentes vão fazendo coisa. Então, como nosso amigo Kaiser falou, o elevador é seguro, desde que esteja a manutenção em dia. O que
Tem uma manutenção chamada manutenção preventiva. Olha o nome, preventiva. Infelizmente, que me perdoem as empresas de elevadores, que é comprovado, meus relatórios são assinados. Eu assino lá e boto o meu nome do meu CREA. Não estão fazendo. Não estão fazendo a manutenção preventiva. Um prédio com 10 elevadores automáticos, 320 metros por minuto, você, com 36 paradas, em 4 horas, você não faz a manutenção preventiva desses elevadores todos. Mas não faz mesmo. Você tem que olhar porta por porta. 36 portas vezes 10. Tem que olhar a parte elétrica. Não fazem. Então, mas nós fazemos a cada 2 meses revisão das portas. 2 meses no equipamento que a gente não tem noção, né? A quantidade de viagens que esses elevadores fazem. Tanto prédios, principalmente prédios comerciais, né? Tem, às vezes, 1.000, 2.000 pessoas transitando, quando você, às vezes tem um restaurante, às vezes tem principalmente cartórios, né? Que dão um movimento muito intenso. Esse número de flutuantes é muito grande. Então, o movimento do elevador é constante. Tem que ter uma manutenção preventiva. Mas aí vem a parte financeira, não pode botar mais gente, porque olha só, vai onerar, vai não sei o que. Então, infelizmente, manutenção preventiva não está sendo feita. Quando a gente faz uma vistoria, que a gente coloca lá que não está fazendo não sei o que, sempre algumas empresas não contestam e vão fazer. Outras contestam e fazer o quê, né? Aí fica a cargo da administração do condomínio tomar uma decisão. Porque o condomínio está pagando uma taxa mensal. Tem o chamado contrato de manutenção integral, com peças e serviços juntos, e manutenção. Independente se é um ou outro, manutenção é manutenção. Então, tem que se olhar principalmente portas, que é onde tem o maior índice de chamados de defeitos no elevador. E como existe uma fiscalização em cima disso? Tem, as prefeituras das grandes cidades têm. No Rio de Janeiro é chamada Gerência de Engenharia Mecânica do Rio de Janeiro. Já foi um órgão mais importante. Tem coisas que a gente não entende, né? Os prefeitos, às vezes, mexem demais nas suas administrações. Esse órgão, ele fiscaliza tanto a parte de elevadores, escadas rolantes, planos inclinados, elevador de garagem e também a parte de ar-condicionado. Eles também têm essa tarefa de fiscalizar. Então, você tiver algum problema, aqui em São Paulo mudou o nome, era Contru, eu não sei agora como é que está o nome deles, que também é o órgão fiscalizador dos aparelhos de transporte vertical. E você, quando tiver um problema, reporte a eles, que aí a empresa é chamada para corrigir, às vezes, alguns problemas. Até porque usando, né, esse exemplo, né, da aviação que você até trouxe, um ponto interessante é que as pessoas também têm medo de ficar dentro do avião. E não é o medo de voar só, é o medo do ambiente fechado. É a mesma sensação do elevador, Claustrofobia, né? estar no ambiente fechado. E a questão da manutenção, né, na aeronave é extremamente rigorosa. E você tem uma legislação e uma fiscalização muito grande. Então, qualquer ocorrência que tenha, né, você tem que fazer uma análise daquilo, você tem que fazer uma investigação, uma análise, tem que ver quais são os fatores que aquilo levou, se foi se foi fatores humanos, se foi a parte da tecnologia em si. Então, isso é sempre feito um trabalho no qual garante, né, que mitiga os riscos ali de alguma nova ocorrência. E do elevador, acho que seria bem importante ter algo mais rígido, né? Porque a gente vê vários casos que aparecem, principalmente nesses canais de condomínios, né, que a gente segue, né? Com ocorrências, algumas, a maioria não tem relato de nada grave, né? No caráter de acidente, são só incidentes. Mas, pô, se tivesse uma fiscalização onde
eu entendo que o relatório do especialista já é um pontapé inicial muito grande, né? Ter ali um engenheiro que faça uma análise, um relatório, mas você parece que para ali, né? Parece que não tem um depois. E, pô, seria legal ter esse depois, né? Aqui em São Paulo, o Contru, né, que agora mudou de nome, também não lembro qual que é o nome atual, ele exigia anualmente o RIA, né, que era relatório de inspeção Resultado da anual. inspeção anual. Isso é só no município de São Paulo? Isso é título federal? E qual a importância disso? Isso está atrelado à prefeitura, né? É o mesmo órgão. No Rio de Janeiro também começou essa parte de fiscalização, um órgão fiscalizador começou no Rio de Janeiro, depois fez São Paulo. Veio até gente do Rio, aqui na prefeitura de São Paulo. Então, isso anualmente, obrigatório ser feito. Mas não é um relato real do que está acontecendo. Fidedigno. Infelizmente, é o seguinte, quando o contrato é de manutenção integral, que a empresa é responsável por execução de serviços, troca de peças, pode olhar. Quando vocês forem em condomínios, pergunte qual é o tipo de manutenção e peça para ver o último RIA. Tudo dizendo que está tudo normal. Quando tem algum serviço que o cliente tem que pagar, aí aparece. Mas o que é deles, desculpe, não é feito. Não aparece. Quando o contrato é de manutenção simples, aí vem. Aí vem tudo que não está legal, inclusive já vem os orçamentos para o cliente analisar e aprovar, né? Porque no momento que faz o RIA e você recebe um orçamento para assinar e aprovar, tem que tomar muito cuidado por causa do seguro. Porque se acontecer algum problema no elevador, que você passa esse assunto para a seguradora, eles vão procurar tudo que não esteja certo. Primeiro, da empresa conservadora. Tem alguma coisa pendente de orçamentos? Temos vários assim. Já vai ser glosado o pagamento, a indenização do problema que ocorreu. Então, isso é importante observar bem. Tá? Tem orçamento para... Olha aí, ou contesta, você tem o direito de contestar. Não, eu não vou fazer isso porque isso aqui não está legal. Quem é que disse para você que isso aí não tá correto, esse pedido da empresa? Alguém tem que se responsabilizar por essa informação também. Mas quem é da administração e que não tem esse conhecimento, ele fica com receio. O que é que ele faz? Assina e aprova. Independente se precisa ou não ser feito. Então, isso aí eu acho que é bom você ter pelo menos alguém que possa dar com experiência, analisa esse orçamento para fazer. Porque depois desse sistema, aí a seguradora vai ao local. Se não tiver nada contra, ela já vai ao local e vai analisar. Né? Fundo do poço, para-choque, cheio de óleo no piso. É outro motivo. Por quê? Cai material, um pedaço de pano, um papel lá no fundo. O óleo por si só não pega fogo, mas quando ele tem um pano ou qualquer coisa, se caiu. O pessoal tem mania de jogar cigarro. Vou entrar no elevador, jogo cigarro. Não tem cinzeiro aqui, eu jogo cigarro para dentro de qualquer coisa. E uma dessa aí vai evoluir para um incêndio, né? E vai cair em cima de um pano com óleo, aí pega fogo. Então, isso aí também a seguradora vai glosar. Depois ele vai para a casa de máquinas. Fiação toda de qualquer maneira, tudo puxado, máquina vazando óleo, etc. Poeira para tudo. É outro, falta de manutenção. Eles vão procurar também uma papeleta que fica na casa de máquinas para cada elevador, dizendo os serviços estão sendo feitos nas manutenções preventivas. Aí que eles chamam também de preventiva. Aí o cidadão vai lá fazer xizinho, é mais fácil, né? Aí você está todo cheio de X todos os meses, o elevador está naquele desespero. Aí também vai ser glosado. Recentemente fui num condomínio residencial, mais de uma torre, só que por torre tinha 200 apartamentos. E 4 elevadores para atender por esses 200 apartamentos. Eu fiquei imaginando a quantidade de vezes que funciona, que abre e fecha a porta.
a manutenção disso, né? E como tu falou, a manutenção, o cara da preventiva, ele faz em todos os 3 blocos num dia só. Como que em um dia o cara olha 12 elevadores aí, de 20 e poucas paradas? Acho bem complexo, né? É difícil para ele. Tem um agravante, né? O técnico vai entregar uma papeleta na portaria e quem está na portaria assina. Quantas vezes eu já estava presente, aí o porteiro lá assinou, eu falei, o que estava escrito na papeleta? E eu não vi. Então, como é que você assinou? Você concordou que ele fez o serviço. E hoje está sendo feito, estão tirando a onda de papel, que papel isso, papel aquilo. Mas era importante quando ficava uma cópia do serviço que o cidadão executou, que ele esteve lá. Eu já peguei um acidente, quase acidente, numa torre também de 25 andares, elevador com porta de correr, né? Fechamento central, 2 elevadores paralelos. O usuário de um dos apartamentos, desse andar que ocorreu esse fato que eu vou contar, ele subiu quando ele chegou à porta do elevador aberta, porta de pavimento, sem nada ali, porta aberta. E ele sabia que no apartamento em frente dele tinham crianças. Ele bateu na porta para avisar as pessoas ali para tomarem cuidado. As crianças estavam escondidas, porque ao passar eles bateram com a mão na porta e a porta abriu. A manutenção preventiva falhou aí. Só que tinha uma papeleta lá na administração. Eu olhei a papeleta, que nesse andar, o técnico, no dia anterior, tinha mexido no trinco da porta. Eu fui inspecionar. Estava dando defeito na parte mecânica. O que o cidadão fez? Passou a lima no gancho. Então, que era, vamos dizer, de 3 centímetros, ele tirou quase 1 centímetro. Tirou a segurança do trinco. Que no balanço ele destravou. E faltou aí, era um elevador mais antigo, tem um outro sistema, por causa desses acidentes, um sistema de contrapeso na porta, que se a cabina sair do andar com a porta aberta, ele tem um contrapeso que força o fechamento da porta. Todo elevador de portas automáticas tem obrigatoriamente que ter esse peso. Depois vocês observem aqui no de vocês, que tem que ter esse peso. Então, ele bateu na porta. Aí, a síndica foi lá no local, fechou a porta, botou uma cadeira e ficou sentada lá na porta. Chamou o pessoal de elevadores para mostrar o acontecido. E eu tirei foto do gancho. Aí a empresa viu, pediu desculpa, coisa e tal. Mas aí tinha um papel dizendo o que o cidadão fez. E se você não tem esse papel? Não, eu vim aqui, mas não mexi em nada, não. Só fiz uma limpeza, coisa e tal. Então era importante esse papel. Hoje, eles fazem o serviço, você assina no celular. Esse celular ele fica aberto. Você assinou, mas fica aberto. Não sei, alguém de má índole não pode alterar ali o serviço que ele fez, já está assinado. Ah, mas depois a empresa manda um e-mail com esse serviço que foi feito. Mas será que foi o que foi relatado ali? Então, são coisas que é só assinar, não. Assinou. Se não tivesse fosse garantido o serviço, não precisava eu assinar, né? Se eu estou assinando, eu estou concordando que o serviço foi executado. Aí entra a importância do consultor, né? Da empresa externa para ter essa auditoria, essa dupla checagem, né? É sempre bom alguém que é isento, tem que ser pessoa isenta, né? Se for pessoa ligada a empresas, etc., eu acho que perde um pouco a confiabilidade. Então, uma pessoa isenta, que não está isento de também praticar erros, né? Ninguém é infalível, mas vai procurar. Porque quando nós vamos fazer uma vistoria, nós vamos com o intuito de procurar coisas que não estejam corretas. Então, o nosso foco é diferente, né? Ah, está faltando uma lâmpada dentro da cabina, está apagada uma luz. Uma luz é uma coisa, você tem que, no mínimo, tem que ter 2 lâmpadas acesas. O pessoal tem mania de, eu vou desligar um elevador para economia, mas a lâmpada não pode ser apagada. A lâmpada de cabina tem que estar sempre acesa. E são, no mínimo, 2 lâmpadas, que é aquela probabilidade de uma queimar, a outra está
Então, a cabina tem que ficar sempre iluminada. A caixa de percurso, que é onde transita o elevador, que muita gente chama de poço para-choque. Poço para-choque qual é? É do andar inferior até o fundo, né? Onde estão as molas, os para-choques. Esse é o fundo de poço, é o poço para-choque. E os demais, é a caixa de percurso, né? Essa caixa de percurso tem que ser iluminada também. A norma fala em 3,50 metros, 3,70 metros. Eu boto 3 metros. Porque fica melhor para quem faz a manutenção do elevador, você tem um ambiente muito mais bem iluminado. Só que essa iluminação, depois que você libera o elevador para o público, tem que ser apagada, obrigatoriamente. Por causa do acidente, a pessoa vê claridade. Hoje, com esse celular na mão, tem o problema de acidente, por causa de celular. A pessoa está com o celular no ouvido e a porta abriu, o elevador está no andar. Ou então, as portas chamadas eixo vertical. É aquela que você que puxa a porta, né, para abrir. Essas portas são proibidas de ser instaladas em elevadores já há bastante tempo. E quando se faz uma modernização de elevadores, deve-se procurar ao máximo, desde que o condomínio tenha condições financeiras, de trocar também as portas de pavimento para portas automáticas, que são mais seguras. Então, essa porta que você que abre, você que movimenta a porta, são as portas perigosas. Tem muito acidente aí com isso, muito. Só não aparece porque não foi fatal nem nada. Ah, eu abri a porta, o elevador tal, no andar tal, e não estava a cabina. Então, por isso, deve ser apagada a luz quando não tiver o elevador em funcionamento. Está com o celular no ouvido, está prestando atenção em tal, e viu a claridade, vai entrar. Então, é importante não entrar no elevador portando, vendo, olhando, ouvindo as músicas, vendo filmes. Não é só no elevador, já viu em metrô? Sim. Você para no meio da porta de saída do pessoal e o cidadão está com aquilo, vai pela escada rolante, vai na escada, para porque é uma coisa assunto que as pessoas estão perdendo a noção com o negócio do celular, estão perdendo a segurança. Mesmo o metrô chama atenção, né? Não, transite, etc, etc. Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, e eu não sei se é só em São Paulo, uma placa que tem do lado de quase todo elevador, que é certifique-se que o elevador está no andar antes de entrar. E eu fico pensando, se a pessoa ela não viu que o elevador está no andar antes dela entrar, qual a probabilidade dela ver essa placa e essa placa ser o que vai resolver, que vai ajudar para ela? Faz essa experiência. Quando você estiver num hall de elevador, que a pessoa vai entrar e sair, pergunta, você viu uma plaquinha que tinha? Qual? Aonde? Aquela. Ih, é mesmo, agora é que eu vi. A pessoa não vê. Porque ela vem com foco de entrar no elevador. Porque eu acho que essa placa devia estar na porta de pavimento, que a pessoa ali vai olhar mais, mas normalmente ela está na lateral. E quando você tem 2 elevadores paralelos, ela fica no meio, né? Lógico, para economizar uma placa. Pequenininha, né? Mas ela tem uma medida oficial para ser colocada. Eu sou da opinião que devia estar colado na porta do elevador. Porque, mesmo assim, a pessoa não vai. Aquilo ali é mais para isentar a responsabilidade de, ó, eu avisei para prestar atenção, Tá ali do escrito. que para Então, realmente mas evitar, aí né? é só pro forma, né? Tem placas que você bota, é uma brincadeira, mas você pinta uma parede e o pessoal bota lá, cuidado, tinta fresca. Tem alguém que ainda passa o dedo para se certificar se tá. Aí, né, ainda sai lambuzando o dedo no outro local. Né? Ainda passa É na verdade, placa. é verdade. Então, nem todos os avisos, e também o excesso de. Dentro de cabina também tem outras leis federais que devem ser afixadas. Quando tem muita coisa, a pessoa não lê. Não lê. Não lê. Não lê. Acho que hoje tanta informação, você acaba não prestando atenção em algumas coisas, né? Então é mais para ler. Ninguém tá lendo. Realmente. Antigamente a gente não via de transporte, levava um livro, alguma coisa. Quando você vê alguém de livro na mão, fica até espantado, né? Porque chama atenção, porque os outros estão tudo no celular. Então vai entrar no elevador, não entre com o mexer celular, olhando o celular. Olhe para o chão, olhe onde você está pisando, porque você pode ser o próximo acidentado. Mas isso serve também para metrô, trem, escada rolante, esteira rolante. Calçadas, você andando na rua,
Sim. atravessando uma rua. Você sai Meu da Deus. calçada, você desce da calçada, né? E não presta atenção se tá vendo o carro. Quando você vê, você volta. Não, então com o celular no ouvido aqui e o trânsito tá vindo de lá para cá. Tem pessoas que perdem noção. Agora, vai entrar em elevador, esquece o celular 2 minutinhos. Não vai perder o amigo, não vai perder aquele capítulo de novela ou outra coisa que esteja vendo, filmes, né, principalmente. Esse negócio de assistir filme no celular é meio doideira, né? O pessoal assiste andando na rua. A, o condomínio, os prédios que têm elevador, eles têm que ter a manutenção preventiva. Essa manutenção preventiva, ela pode ser oferecida pelo fabricante ou por uma empresa de conservação, mas essa consultoria isenta que você comentou é um diferencial, ele não é obrigatório ter, certo? Certo. E caso, quando você recomenda que é importante que aquele condomínio tenha essa consultoria independente? Olha, normalmente as administradoras de condomínios, que normalmente são as logo procuradas pelo síndico, né? Porque eles acham que a administradora tem um rol de empresas que pode oferecer, que vai ser mais rápido, confiáveis, etc. Então, normalmente é esse o procedimento. Às vezes tem a administração, que são síndicos profissionais também, que como atuam em diversos prédios, que eles têm conhecimento de um consultor ou de outro. No meu caso, normalmente é isso que acontece. São administradoras que eu já tenha feito serviços, condomínios que eu já tenha que eu tenha exercido algum serviço. Até tive agora, estou me chamando para Campinas, né, uma empresa construtora, que ele falou o nome de uma pessoa que me indicou lá em Campinas, que eu realmente não me lembro, né? E às vezes são pessoas que eu pratiquei serviço para eles, que aceitaram, né? Tiveram confiança no nosso trabalho e que repassaram. Porque normalmente você repassa o teu serviço para alguém, o serviço que foi executado, indicando alguém, você fica quase corresponsável, né? Então é perigoso você, às vezes, quando às vezes me perguntam, você me indica alguma empresa conservadora boa ou não sei o quê? Eu falei, ó, eu indicar não indico, eu apresento umas que eu tenho visto que tem feito um serviço regular. Quem escolhe é o condomínio. Ah, só essa aqui? Não, tem essas 3 ou 4, vocês é que escolhem, porque não sou eu que estou indicando. E como até agora, que eu aprendi do meu velho pai, você tem duas palavras para você aceitar, ou sim ou não. Se você diz sim numa coisa errada, tu vai, né? Porque nesse meio aí você tem a porção de problemas, né? É o problema de eu quero, não, com a participação, eu quero não sei o quê. Eu até agora, essas 2 palavras do meu pai não saíram da minha cabeça. E tem me dado bem, tanto é que eu estou desde 83, 84 nessa minha área de consultoria. Procuro fazer o serviço honesto. Não é mais honesto, menos honesto. Procuro fazer o serviço honesto. Então, normalmente, as minhas indicações são feitas pelos administradores e clientes que passaram por mim, né? Principalmente síndicos profissionais. Bom. Aproveitando, pessoal, você que não deixou seu like, faz o favor. Eu tenho certeza que você que está vendo esse bate-papo agora, você está achando que por ele estar falando para você não ficar assistindo filme no celular, ele é contra a tecnologia, mas ele não é contra a tecnologia, não. Afinal, depois, assim que termina a gravação, ele vai perguntar quantas pessoas assistiram, se deixaram o like, Se tem alguma dúvida, se né, tem alguma dúvida. Então ele vai acompanhar, ele vai estar aí presente nos comentários. Então deixa os comentários, pergunta bastante, porque aí ele pode saber quais suas dúvidas, ou ele volta e bate um novo papo, ou ele vai escrever nos próprios comentários e tirar a dúvida. Pode ter certeza disso. E também, caso você é síndico ou administradora e não tem uma pessoa, um consultor independente que possa ajudar vocês nessa avaliação, então a gente já está aqui com um amigo também, que o contato dele vai estar aqui na descrição.
Eu vou deixar, Tá. prometo. Engetran. Eu vou deixar o contato dele na descrição. E, pô, não é que eu estou indicando, mas me parece que faz um bom serviço desde 84. Você sabia que eu também comecei em 84? E aí, nós temos alguma coisa em comum, já É, eu reparou? comecei em 84. Menos a barba. É, eu comecei em 84. Foi quando eu fui gerado pelos meus pais, surgi ao mundo, né? Então eu tenho essa bagagem aí de vida. Beleza, beleza, beleza. Tempo beleza. que tem Engetran, você tem de vida. É, o que tem de consultoria eu tenho de vida. Um me colocou lá na Santa Ceia, né? O outro deu uma arrematada agora aqui, mais elegante, mas tudo bem. Não, mas elegante, pô, meu pai, porque eu Claro, admiro meu pai pô, também. não podia ser coisa É, melhor, e melhor nessa referência. época, Melhor referência. ele estava voltando no começo do seu assunto, ele estava na Simes. Aí. Meu pai era metalúrgico na Simes na época. E falando de portas de transporte, meu pai foi um dos grandes especialistas em portas de trem e metrô. Durante, acho que mais de 20 anos, ele só trabalhou em regulagens de trem e metrô, viajando vários países pela empresa, fazendo esse tipo de regulagem. De porta. Porta. É, Lógico, ele era metalúrgico montador, etc., mas ele se especializou em porta. Então, regulagem, cara, tem. Um dia eu bater papo com meu pai, você vai ver. Várias histórias. Muito legal, cara. Que é, Muito que é legal. um item sensível, né? É, aí, tipo, usando como, né, mecanismo, igual do elevador. E se você não faz uma regulagem adequada, vai dar problema o tempo todo, né? Então, a gente foi falando de Sims, aí eu fui lembrando do elevador, manutenção, eu fui lembrando desses casos do meu grande pai. É isso aí. São boas recordações, né? Sim. Que devem ser mantidas, né? E passado para as pessoas, né? É que quando o cara é amigo, né? Tá no dia a dia, assim, falando de trabalho, a gente fala de idade, parece que tá falando, né? Pô, tá velho. Não, pô, mas é respeito. Não, que respeito. Ó, ele está arrematando agora, né? Não, mas é isso, mas a maioria tem isso. Falar em metrô, eu estava na Indústria Vilares, elevador. Eu gosto de falar isso, Indústria Vilares, elevadores Atlas, né? E um dos meus estágios foi quando estava, olha só, longevidade, estavam instalando o metrô aqui de São Paulo. Eu me lembro ter ficado na estação Santa Rosa e Praça da Árvore. Essas duas nunca mais são Ana Rosa. lembrança. Ana Rosa. Não, e tem Ana Rosa também. Tem estação para Praça da Praça Árvore. da Tem Árvore Praça da e Árvore, Ana Rosa, Ana Rosa. Paraíso, né? Etc. Então, e a Atlas, na época, montando as escadas rolantes, eles tinham uma caminhonete que elas, em vez de pneus, eram aros de trem. Então, eles vinham circulando no própria área ferroviária, né? Piso ferroviário do metrô. Então, já tem algum tempo, né? Algum tempinho. Eu queria fazer duas perguntas. Uma é: tem alguma legislação federal sobre elevadores que o síndico tem que tomar cuidado, tem que tá Normas atento? técnicas. Associação Brasileira das Normas Técnicas. Tem um monte de normas técnicas. Sobre acessibilidade, é uma das coisas que eles trabalharam muito agora para a parte de acessibilidade, né? O elevador tem que ter sonoração diferenciada nos andares para pessoas de deficiência visual saber se o elevador está subindo ou está descendo. Embora você dentro da cabina, grande parte agora, você tem um anúncio de voz, né? Elevador subindo, elevador descendo, terceiro andar, quarto andar, a porta fechando, etc. Então, ele tem esse diferencial. Você tem diferencial no piso, né? Para ele sentir que ele está na proximidade da porta do elevador. Então, tem todas as normas técnicas de elevadores muito atualizadas, cada vez estão se aproximando mais das normas alemãs e americanas, né? Então, tem essas normas. E o gestor tem por obrigação, por força de lei, que manter um contrato ativo com a empresa de manutenção, né? Também. As empresas, todo prédio que tenha aparelho de transporte vertical, obrigatoriamente tem que ter um contrato de manutenção. Maravilha. E a outra pergunta é sobre escada rolante, que você acabou de citar aí. Escada rolante também precisa ter esse contrato de manutenção, porque tem condomínios que tem shopping no condomínio, né? Que tem escada e esteira rolante. E quais os cuidados tem que ter com escada e esteira rolante? Eu, particularmente,
assim, eu não gosto muito de pegar escada rolante. Porque tem aqueles moleque que ficam zoando e pula no final da escada, e aí você toma um tranco ali, a escada para. Isso que eu ia falar. É segurança. Aquilo ali é segurança. Pô, dá vontade de dar uns penteleco nos moleque. A todo shopping, você pode ver, tem sempre um grupinho lá que vai pular para ver a esteira, a escada rolante parar e você fazer assim. E, é, então ou elevador ou escada normal. Escada rolante eu não gosto muito, não. Essa parte que você falou é a plataforma que é uma plataforma móvel que você tem nas extremidades, né, do percurso da escada rolante. Porém, tem uns sensores também ao longo, né, na fuselagem, que se bater, às vezes tem certos pontos ali que se você bater com o pé na lateral, a escada rolante também para. E o pessoal não desliga, não, esses circuitos? Para Olha só, evitar, eu economizar. peguei um prédio grande, não vou dizer o nome, de 30 e tantas paradas, que você tem andares chamados andares com portas de emergência, tá? Que tem contato de porta que, se alguém abrir, esse contato interrompe o movimento do elevador, que é onde o elevador passa sem parar. São alguns andares que, né, tem a porta de emergência. Então, eu peguei, que é um micro suíte, e devido ao deslocamento da cabina, aquela da compressão e descompressão, ou rompia, quebrava alguma coisa, aí o pessoal fechava esses contatos. Fechava direto, eletricamente. Então, você abrir a porta, o elevador continuaria funcionando. Então, é um crime isso. Isso aí é um crime. O cara ver na hora, pô, o elevador parou aqui, é uma sexta-feira, o prédio não pode ficar sem elevador, deixa eu fechar aqui, depois eu me lembro e troco. Ele não se esqueceu, e aí? Aquilo ali ficou chamado antigamente tendão de Aquiles, né? É o ponto principal com o acidente. E, a gente conversou um tempo, você falando sobre outros. Tem o elevador também de veículos, né? Tem elevador para. Muitos são chamados de cargalto, né? Tá. Mas são elevadores para transporte de veículos. E os cuidados são os mesmos, os processos são os mesmos, manutenção é a mesma coisa. São mais perigosos ainda, né? Né? Tem que tomar muito cuidado, porque tem a ação do homem entrando com o carro, saindo com o carro, É. né? Então, antigamente, a maioria que tinha o sistema de carro, chamamos de carreta, que era um sistema mecânico que vinha, pegava o carro do lado de fora e puxava o carro para o interior da cabina. Só que isso aí dava muito defeito, por quê? Quando o carro entrar no peso do carro na plataforma da cabina, o que acontece? A cabina descia um pouco. Aí vinham os roletes finais aqui, batiam ali e saíam quebrando os roletes. Então, muitos defeitos. Então, grande parte, a maioria desse sistema foi eliminado. Então, é o próprio cabineiro que tem que ter carteira profissional, né, carteira de motorista. Ele é que leva o carro para o interior dessa cabine. Eu digo prédio só de garagem, tá? Prédio comercial, vamos dizer assim. Então, ele que leva o carro para o interior da cabina. Então, ele tem que frear o carro, né? Tem um sistema de trava, etc., para ele movimentar o elevador. Mas hoje ele fica dentro do carro, tem uma botoeira móvel do lado aqui que ele faz o andar que ele quer e aciona a cabina para despachar. O problema é o seguinte: quando não tem tanta. O cidadão não foi preparado, o que aconteceu? Um acidente lá no Rio, de duas cabinas. Você nos andares sem porta. Você tem porta no térreo. Quando alguns têm, outros é só uma corrente. Então, nos andares superiores, é tudo sem porta. Então, ele subiu com uma cabina para pegar um carro. Aí ele viu que não estava naquela e foi pegar o carro na outra. Com aquele negócio de sair que o usuário está esperando o carro, não sei o quê, ele pegou o carro e deu marcha ré, justamente onde não estava a cabina. Aí a prefeitura do Rio de Janeiro obrigou todos os andares a colocar porta. Mas tem lugares que você não consegue, por causa da altura, não tem como você botar uma porta. Uhum. Ou você bota uma porta de plástico, não, por causa de altura, parece uma, tipo, não funciona. Então, tem que ser uma pessoa muito treinada para trabalhar nesse sistema.
não é só ter carteira de motorista, que ele tem que ser muito bem, porque, né? E tem prédios aí que chama plataforma dupla, que ela desloca a plataforma e ela pega duas filas de estacionamento. Então, ele pode estacionar o carro aqui da direita e puxar o carro lá para a esquerda. A cabina ele puxa para a esquerda. Aí ele tem que ter noção do que ele está fazendo realmente. Né? O carro está no outro lado, ele vai pegar e esqueceu. Então, tem essa parte. E tem também prédios residenciais que tem esse sistema também, que você entra com o carro, você aciona a botoeira, está do teu lado, normalmente tem dos dois lados, mas vai sendo porque você entra de uma maneira e depois sai de outra, né? Então, entrou de frente na plataforma, você tem uma botoeira do teu lado esquerdo, você registra o andar que você vai, o carro vai parar, a cabina para, porém você tem uma porta externa também, que vão abrir normalmente simultaneamente. Então, é você que entra e você que sai com o carro. Então, aí não tem tido muito acidente, você tem porta do outro lado, então, porque você, de um modo geral, você está indo mais calmo. Agora, o manobrista é um movimento muito intenso num shopping, alguma coisa, então aí a probabilidade, nossa, um cansaço. O cara, às vezes, está dando uma virada de uma noite, sei lá. Então, o cansaço pessoal pode trazer um acidente. Mas tem toda a parte também de segurança, esses elevadores automáticos. Aqui no centro de São Paulo tem bastante estacionamento com esses elevadores. Eu acho que deve ter todo um cuidado, uma manutenção preventiva e uma fiscalização em cima disso, Kaiser. O que você acha? Tem? Então, perto a 25 de março, tem bastante prédio, assim, outro dia a gente foi comprar algumas coisas e eu parei perto, né? Eu não parei no prédio garagem. Mas parando perto, dava para escutar o barulho do elevador batendo, sabe? Quando o manobrista entrava e saía. É a carreta. Esse deve ser com carreta. Cara, fazer um barulho. Carreta que puxa para o interior e tira também o carro. Parecia que ia quebrar tudo. Caramba. E você tem um sistema também, quando a cabina é sem porta, esses que você está falando de garagem comercial, vamos chamar assim, ele não tem porta de cabina. Então, mas você tem que ter uns sensores, que é o chamado de barra eletrônica, que todo elevador automático tem, que você bota a mão, né? Não deveríamos botar a mão. O certo é aquele sensor é para quando você estiver entrando ou saindo, a porta abrir. O metrô não bota a mãozinha não, porque vai fechar a porta, né? Então, eles não têm o sensor. Aí tem. Então, nós temos o hábito de botar a mão, ficar segurando, vem fulano aí tá batendo papo, e o elevador fica retido. Então, esses elevadores têm que ter esses sensores. Eu fiz a vistoria num prédio com esse tipo de elevador, com carreta. E tinham mexido lá, eu botei que eles estavam sem esse sensor de infravermelho. Exatamente infravermelho. Uns têm sinais acústicos quando você corta, etc. O cidadão entrou com o carro, só que o carro não estava freado. Aí o carro se deslocou na hora que a cabina estava subindo. Aí ele já viu, né? O carro ficou meio do lado de fora, bateu na laje superior. Deu sorte que tinha o cilindro de gás, era um carro a gás. Era uma Meriva, uma Safira, da me lembro até hoje. Deu sorte que podia ter explodido, né? Aí era incêndio que ia ocorrer, né? O gás ia sair dali, faísca de metal batendo. Então, por quê? Eles não puseram. Se o seguro viu o meu relatório, com certeza o seguro não deve ter pago esse acidente. Não sei nem falar em Copacabana, não sei nem o que aconteceu depois que não me chamaram. Então, é mais uma segurança para evitar isso, porque o carro teria estancado na hora com o movimento do carro. Uma outra dúvida que eu tenho, que, mudando de assunto, mas é que senão eu ia esquecer, esses elevadores que param já dentro da residência, que tem controle de acesso ali para liberar o andar X. Como que funciona essa porta que é dentro da residência, já que sai dentro da residência, né? Manutenção disso também. O seguinte, nenhuma porta de elevador pode ter trava eletrônica, nem chave na porta. Não pode. O único contato é o do que vem original do prédio.
prédio residencial é muito comum, como o meu apartamento é único ali, é hall, é único. As pessoas acham maravilhoso. Pô, tem essa área aqui maravilhosa. Vou botar uma chave nessa porta aqui, vou tirar minha parede aqui, vou aproveitar isso aqui. Ganha 2 O metros pessoal quadrados. já entra, já chega dentro da tua casa. É proibido. Proibido. Não pode. A administração de um condomínio que aprova isso aí está assumindo um risco muito grande. É contra. Se acontecer um problema de roubo, um problema de incêndio, está pegando fogo justamente na sala que dá acesso ali à porta de saída do elevador. Área de serviço, alguma coisa, algum outro problema acontecendo. O único lugar que seria escape seria ali. Como é que ele vai escapar, esse cidadão, aí que ele poderia escapar pelo elevador de social? Ah, mas tem o de serviço. Se tiver a área de serviço com outro incêndio lá ou coisa semelhante, a seguradora não vai pagar essa indenização se houver a morte ou o dano lá dentro do apartamento. Então, é terminantemente proibido. A gente não vê aqui, a gente não vê. Não, o pessoal bota um países, botão de né? campainha, Ah. não sei se vocês já pararam, onde eles botam essa chave, pelo lado do elevador, tem uma campainha para tocar ali. Tem elevador que ele espera um pouco e a porta vai fechar. Independente se você está na frente da porta, ele vem fechando lentamente, mas ele vai encostar. E você fica ali, vai tocar a campainha com a mão ali, podendo se acidentar. Então, é proibido ter chaves mecânicas, sistema eletrônico pendurado na porta. Quem fizer isso está contra a lei e pode assumir processos, inclusive, se ele receber uma informação para remover e não remover. Passou rápido, né? Passa. Ué, mas tem E bastante ainda assunto. tem. Ele trouxe uma cola aqui que nem usou direito. Não, tem foi que- só para dar essas informações aqui iniciais, né? Uhum. E tem aquelas fotos, né, do elevador primitivo, praticamente, né? E depois, né, o Otis, que a empresa depois pegou o nome de Otis, né? E colocou nele. É uma grande empresa que tem aí no mercado, como tantas outras, né? Como Elevadores Atlas, fabricantes, né? Elevadores Atlas, elevadores Cone e elevadores Atlas Schindler, né? Que é o segmento Schindler, né? O nome Atlas é um nome ainda muito forte no Brasil, então a empresa é uma empresa suíça, optou em colocar o nome Atlas Schindler, mas que por mais um tempo aí vai sair o nome Atlas com toda certeza. Thyssen também, né? Tá E mudando pra TK, antigamente né? ThyssenKrupp Elevadores, é muito comum, as empresas vão mudando, né? E foi vendida a parte de elevadores, que aí quem assumiu colocou TKE. Não deixa de ser ThyssenKrupp Elevadores, né? Então, a pessoa segurou, né, o início para não estar mudando, botar outro nome, deu uma continuidade. Então, essas são as empresas fabricantes aqui no país. Legal. Muito obrigado por ter vindo aqui bater um papo. Novamente, porque a gente chegou a gravar e não deu certo. Então ele puxou a nossa orelha, mas que bom que aceitou. Não puxei a orelha de ninguém, tá vendo? Ainda, Puxou. no final, né, o Caio? Não passou no Eu controle que de tenho qualidade. que agradecer essa oportunidade, né, da gente divulgar também o nome da nossa empresa Ingetran, que, graças a Deus, até hoje não teve nenhum processo, nenhum processo. Porque hoje processado, todo mundo pode processar de qualquer maneira, né? Sim. Hoje você pode perder ou ganhar, né? E graças a Deus, esse tempo todo, estamos aí nesse mercado, que não é fácil, né? Você briga um pouco com a parte comercial, né? Financeira. Então, às vezes, você pega umas propostas aí de 200 mil, você resolve para 30 mil, 3 mil, coisas semelhantes, e às vezes as pessoas ficam aborrecidas, né? Então não tem que fazer isso? Não. Mas como é que você diz? Assinei embaixo aqui, estou dizendo que não preciso, está assinando meu nome aqui. E até hoje eu não tive nenhum processo, graças a Deus. De 83 a 2026. 2026, por enquanto, que né? O homem lá de cima continue. está deixando, né? O homem lá de cima vai deixando, a gente vai continuando, né? E as amizades, né? Faz brincadeira, a gente faz, graças a Deus, boas amizades
aqui nos síndicos, né? No setor A gente condominial. vai contando história, né? A gente, depois de longevidade, né? A gente tem mania de história. Ontem me ligou uma síndica profissional. Amadeu, tua orelha ontem ficou ardendo? Falei, não, não ficou não. Porque eu fui num prédio lá em São Conrado, lá no Rio de Janeiro, e estão me chamando lá para ser síndica profissional. E eu fiquei apresentando meu trabalho. No final, falei sobre elevadores, que vocês deveriam ter aqui também, uma pessoa assim, assim. E até me falou meu nome. Aí uma pessoa lá falou, eu conheço. É um careca de óculos? Ah, esse mesmo. Ele já fez um trabalho para mim. Ele era um dos donos da construtora no Rio de Janeiro, Santa Isabel. E de 2000 é que eu fiz o serviço lá nele. Então, se gostaram do trabalho, o cidadão lembrou de mim. Ou então eu fiz um serviço muito ruim, que é igual cheque sem fundo. Cheques que foram bem aceitos, tudo bem. O cheque sem fundo você lembra porque ficou pendurado na teu caixa, né? Então, isso aí Legal. são algumas lembrançazinhas que a gente vai passando para vocês também. Mas realmente eu agradeço muito a vocês. A gente vem aqui de bom grado, né? Uma maneira também de divulgar o nosso nome. Tem Getran Serviço em Transporte Vertical. E estamos aí para ajudar também quem precisar. Obrigado por ensinar um pouco a gente também. Não ensinei nada. É que vocês são muito modestos, então Capaz. é capaz. A gente são capazes. Vocês são capazes, então por isso. Pessoal, muito obrigado para você que aguardou, que assistiu até o final. Compartilha, deixa suas dúvidas, fala o que você achou aí nos comentários e até o próximo Condotalk. Valeu, obrigado.